Vamos para mais um cafezinho da tarde, cafezinho da maldade, para falar de quê? De Batman, cultura geek, qualquer essas coisas que nerd adora. Vamos lá? Bom, a ideia desse cafezinho surgiu sexta-feira. O Carlos pediu para eu falar de A Piada Mortal e eu não quero falar de A Piada Mortal aqui. É um dos melhores quadrinhos que eu já li. E assim, tem várias coisas muito legais naquele quadrinhos. Algumas que até, sei lá, o YouTube me bloquearia se eu fosse falar, né? E ontem também teve um tweet do Sky aí, do Luciano Ramalho falando que os super-heróis são fascistas. E assim, eu queria falar um pouco dessa ideia aí, né? Tipo, e aí, super-heróis são fascistas ou não? O pessoal fala muito disso. O pessoal fala muito, o Batman é fascista, blá blá. Eu acho que a gente tem que conversar exatamente sobre esse assunto. Assim, vou conversar exatamente sobre esse assunto. E a resposta curta, a resposta burra é tipo, sim, eles são, não são, sei lá, não são. Para mim eu vejo que essa discussão ela parte de uma discussão superficialista, né? Então vamos primeiro olhar o Batman, né? O pessoal fala, o Batman é fascista porque o Batman é um rico que bate o Batman é burguês, o Batman é um rico que bate em pobre, blá 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 blá. Cara, é inconsistente você falar disso do Batman e associar a. Primeiro assim, se você fala disso do Batman, você fala do fascismo brasileiro, você está fazendo uma analogia erradíssima, até por incrível que pareça. Porque se você olhar no Batman, assim, se você realmente leu Batman e se você realmente interpretou o que está acontecendo ali, né? O Batman não bate em pobre, isso não acontece. Tipo, mas tem uma cena lá que ele entra no bar, ele só com cara, blá blá blá. Sim, isso é muito comum. Ele tem essa vibe autoritária mesmo, que em muitos casos o quadrinho critica. Se você pegar o filme, a trilogia do Batman ali, do Christian Bale, se você analisar aquela trilogia bem ali, ele vai falar muito bem sobre o quê? O que aquela trilogia fala? Ela fala sobre o papel do herói. E ela desenha isso muito bom nos 3 filmes, né? Então a gente começa ali. No primeiro, a cidade está perdida porque a cidade não tem. Assim, qual que é a história básica, né? O pai do Batman era um aristocrata, que tinha uma herança e ele era bonzinho. Ele falava assim: Não, eu sou um médico que eu não me envolvo em finanças e minha empresa tá aqui na cidade, eu estou vivendo bilionário. Enquanto ele pega a corda para a realidade, fala: Pô, tua empresa é parte de um grande esquema corrupto aí, brother. E ele pensa assim: Cara, então eu vou me envolver na política o que é errado, que ele podia se envolver na empresa, né? Tipo, porra, é só se envolver na empresa que você já mudava muito o contexto. Ele podia se envolver resolve se envolver na política para mudar a cidade, né? Fala assim, não, essa cidade ela precisa de novos rumos. E aí a grande questão ali, se não me engano, era mercado imobiliário, né? O centro estava decrépito porque eu não lembro direito, né? Mas ele tinha um projeto, e isso é um projeto bizarro, assim, um projeto meio megalomaníaco, de fazer um centro grande. E aí tem muito desses super-heróis da DC, eles vêm dos anos 30, então eles têm muita influência do filme Metrópolis, que é o grande ideal moderno, assim, de criar uma cidade que aponta para o céu. Então, e o Batman tem aquilo, né? Ele tem aquele ideal dos prédios góticos super alongados lá e tudo chegando ali no meio, né? E aí ele vai entrar pra política e ele é morto. Ele é morto no dia seguinte que ele decide entrar pra política, né? E o filho dele entra nessa, né? E a polícia é toda corrompida, né? Por máfias, né? Então, assim, o Batman ele é um filme de máfia. No fundo, ele é um filme de máfia. Tipo, a trilogia lá é um filme de máfia. São máfias tentando dominar máfias, né? Então, assim, quando. E aí, assim, mas máfia não tem máfia no Brasil. Porra, tem máfia pra caralho aqui no Brasil. As milícias são máfias, o tráfico de drogas é máfia, tudo isso é máfia. Tipo, o tráfico de drogas aqui, essa organização criminosa que tem em São Paulo, tem contato direto com aquela lá da Mãos Limpas lá da Itália. Puta, agora eu me esqueci, mas é uma máfia calabresa lá, sei lá. Aquela I have a proposal that you cannot refuse.
or you put your sign in the paper, or you put your brain in the paper. É uma frase magnífica do Vito Corleone, né? E, aliás, assim, um dos melhores filmes, pra mim, que existem é a Poderoso Chefão. E nem adianta falar que era Interestelar, Batman, blá, 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 Os Seus Anéis. Não, é Poderoso Chefão, trilogia Poderoso Chefão, né? E essa frase é magnífica, né? Tipo, você põe a sua assinatura nesse papel, ou eu ponho o seu cérebro nesse papel. E no Poderoso Chefão é muito bom que, assim, ele era muito religioso, né? E ele aceitava ganhar dinheiro com tudo, exceto com coisas que corrompessem a família, né? E aí não aceita droga, jogo. É muito legal o filme, assim. Tipo, eu adoro aquele filme. É, sem contar que tem outras coisas ali que não pode comentar, né? Mas esse voltando, o Batman é um filme basicamente de máfia. Então, se a gente pensar ali, ele entra no bar e ele dá porrada em quem? Cara, se você falar assim, ele entra no bar e ele dá porrada em gente de milícia. Você imagina assim, é como se fosse lá o Tropa de Elite 2, lá, o cara entrando no bar e dando porrada no cara da milícia. É a mesma coisa, entendeu? A grande questão é que a gente fora do contexto lá, a gente não interpreta o contexto do filme, né? No filme ele fala o tempo todo. As máfias estão tomando controle de Gotham, controle de Gotham, controle de Gotham, né? E aí o filme tinha essa história, ó, a gente precisa inspirar o povo a ter um herói, né? Ele constrói essa narrativa, a gente tem que inspirar, não sei o quê, e o Batman vai ser esse grande inspirador, mas ele mesmo fala o tempo todo no filme, ó, eu sou o Cavaleiro Negro e vai vir um Cavaleiro Branco, né? O Cavaleiro Branco é aquele cavaleiro que realmente vai fazer o que deve ser feito, porque eu tô fazendo da forma errada. Ele fala isso o filme inteiro. E ele não fala, não é Cavaleiro Negro, Cavaleiro das Trevas, alguma coisa assim, né? Porque ele sempre fala, eu sou o Cavaleiro das Trevas, eu sou aquele cara que vem aqui pra fazer da forma errada porque ninguém tem feito, né? E aí chega o segundo filme. O segundo filme muito mais interessante, assim. É muito bizarro. Porque sabe aquele juiz com a voz de pá, que julgou aí uns casos nos últimos 10 anos? Ele fala que ele se inspira no Harvard Dent. Puta que pariu, caralho, filha da... Falei muito palavrão. Sim, um juiz fala que se inspira no Harvard Dent. O que é o Harvard Dent, galera? Harvard Dent é um dos... É assim, o Batman tudo a discussão do Batman é a discussão sobre justiça, né? E eu vou tentar terminar isso aqui para falar um pouquinho sobre como o olhar geek, que é um olhar burro para isso. O geek, essa galera geek, eles são burros. Eles focam no herói e eles querem essa discussão. Então, assim, tudo do Batman é uma discussão sobre justiça, né? E aí, quando você cria esse herói que tá tentando trazer a justiça para ele, em algum momento ele vai ter o ego dele, galera. Você não pode ter esse cavaleiro branco que vai ter todos os louros. Não, em algum momento ele vai tentar e vai ter o ego dele. Aí quando tiver esse ego, ele vira duas caras. Então, assim, o Harvard Dent, em algum momento da história, ele vira duas caras. Ah, mas é porque ele sofreu um acidente. Não, assim, aqui dali é o... aqui dali é a coisa que, assim... Tudo bem, em algum ele tem acidente lá com o ácido que queima metade dele, e aí depois tem a morte da Rachel, que no quadrinhos não tem. No quadrinhos, isso é um quadrinho chamado O Longo Dia das Bruxas, é muito bom, recomendo, deve ter para vender em algum lugar aí, sei lá, vou deixar o link da Amazon aqui, quem quiser compra, quem quiser só olha a descrição, eu deixo o link da Amazon por causa da descrição. E é assim, em algum momento ele vai mudar do Harvard Dent para duas caras, né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque o Batman sempre tenta tratar isso como psicose, como coisa de uma visão psiquiátrica, que é um pouco complicada, assim. Minha esposa adora Batman, por que pareça. Mas tem um quadrinho que ele cura o Coringa, eu não terminei de ler esse quadrinho. Que aí ele vai... Mas o grande filme é o seguinte, né? Se você constrói esse herói branco e você coloca todas as forças nele, né? Se esse cara cai
cai. E foi o que aconteceu no Brasil, assim. O Brasil construiu esse mito do herói com o cara da voz de pato lá, e hoje a gente vê que ele é um imbecil aí, que tá perambulando por aí morto-vivo, né? Mas tem gente que acredita nele, e aí fica esses caras se fingindo que é o Coringa e explodindo aí, por aí, né? Então, você tem esse problema, você não pode construir esse herói. A gente não, o filme é exatamente isso. Cara, se a gente constrói esse herói. Tanto que tem uma frase maravilhosa do Gordon no final do filme, que assim, ele morreu, e aí não parece que ele não morreu lá no filme, né? Que aí o Gordon fala assim, é melhor a gente ter um herói morto do que um herói caído. Porque é exatamente o que acontece, tipo, é melhor você matar o herói do que você corromper o herói, porque se você corrompe o herói é símbolo para todo mundo. Então é melhor o quê? É melhor não ter herói. É melhor não ter herói, tipo, não tem heróis, amigo, não tem heróis, né? E aí chega o terceiro filme, que é basicamente isso, que ninguém gostou. Mas por que ninguém gostou? Porque o Batman é um bosta. Ele é um bosta, ele não faz nada de certo, ele tem problema no joelho, ele só apanha, ele apanha. Mas ele ganhou no final. Não ganhou. Quem ganhou foi um cara lá que era um cidadão comum, tipo, que era da polícia também, né? Depois ele fala assim, meu sobrenome é Robin. Aquilo ali foi meio tosco, né? Mas, tipo, podia botar Tim Drake, né? Bota logo que o nome dele é Tim Drake e foda-se. Tim Drake é o nome do Robin, né? Tem 3 Robins, né? Nem lembro qual que é qual, né? Então, assim, e lá você tem a cidade se ajudando muito. Então, ali você poderia até explorar mais, ali que tem um senso. Aquele filme, como a cidade ela surge no senso de corporativismo. Eu acho muito interessante ali que as instituições da cidade tinham sido totalmente enterradas, né? A polícia estava debaixo, não existia mais prefeito, não existia mais justiça, a polícia estava estava no subsolo. E aí assim, a sociedade tenta refazer a cidade restaurando as instituições, né? Então assim, agora vai ter um prefeito, agora vai ter a polícia. Então, assim, é como se cara, acabou essa onda de buscar um herói, esse cara que pode salvar tudo, a gente chegou nesse caos, porque assim, chegou o Batman, depois chegou o Batman, chegou a filha do Ra's al Ghul. Tipo, e aliás, aquela história do terceiro ficaria perfeita no Coringa. Se ali fosse o Coringa do Red Leather, aquilo ali seria perfeito. E tem até alguns quadrinhos que ele meio que faz isso, assim, tipo, tem um que o Coringa, ele acaba se sentado numa árvore de Natal gigantesca com um monte de bebês pegando fogo. É horrível, horrível, concordo, mas assim, é o Coringa. Isso é o Coringa. O Coringa é isso. É aquele ser psicótico, maluco, que tenta estragar o caos, né? Que é horrível ter um filme que o Coringa é o herói. É horrível isso. Tipo, mas aí chega o final, né? Por que os geeks são burros? Porque eles só querem aquilo ali pra... Eles só gostam da excitação. Eles não param para refletir na história. E essas histórias, principalmente as histórias do Alan Moore, elas não são histórias para geeks. Elas não são feitas para isso. Elas são feitas para pessoas que querem pensar. Pô, quero ler aquela história, quero... Pô, o que o Alan Moore tá falando aqui? Eu não tô olhando... Por exemplo, a Piada Mortal... Tanto que a Piada Mortal não tem muita ação. Né? A Piada Mortal é basicamente não vou falar muito da Piada Mortal aqui, mas é basicamente a história do Coringa, né? Que é meio que parecido com a história do Batman, e a história do Coringa pegando o Gordon e torturando ele de uma forma muito cruel, muito cruel. Assim, eu que tenho um pai de menina, sou pai de mulher, assim, é complicadíssimo você ver aquela história, assim, porque... Eu não vou nem falar o que ele faz, mas assim, leia a Piada Mortal e reflita no momento que o Gordon grita, né? Ele vê a filha dele ensanguentada, depois ele grita. Tipo, se ele viu a filha dele ensanguentada, ele não gritou. Ele gritou depois, né? Então aí você tem, sei lá, o que pode ser pior do que com a sua filha do que ela estar ensanguentada, né? Aí usa sua mente, porque é isso que o Alan Moore faz, ele não diz, ele usa sua mente, né? Então, é isso o quadrinho ele é muito mais complexo do que apenas ver porrada, porque assim, o Wiki ele quer porrada, não, porque vai chegar um herói mais poderoso que vai matar no seu... Cara, isso é infantilidade, velho. Você não saiu da 5ª série? Por isso que filme da Marvel é um lixo, que filme da Marvel não, é um herói mais forte, é um herói mais forte, é um herói mais forte. Cara, aliás, o Batman fala disso, né? Tem uma... Outra coisa, se você não percebeu, o Batman, ele é anti-armas. Ele não usa armas, ele é contra o uso de armas. E tem até um discurso muito interessante do Batman, que, por exemplo, o Batman, ele é uma arma, né?
Isso tem no primeiro filme do Batman até. E ele falou assim, ó, a gente veio com uma arma, eles vieram com uma mais forte. A gente veio com uma arma, a gente veio com mais forte. Aí a gente achou o Batman. Aí eles têm um herói dele. E aí o Gordon joga a carta do baralho do Coringa. Então o que ele tá dizendo ali, ó, toda vez que... E aí eu vou terminar com isso, né? O que é a grande discussão do Batman? Se você vem com uma justiça meramente punitiva, o crime vai chegar num ponto maior. Porque vocês dois, os dois lados, estão alimentando heróis. Então, de um lado aqui você tem uma polícia punitiva com os heróis dela, e do outro lado tem um. Porque assim, o Batman, a gente tá falando de contextos de cidades dominadas por milícias. Então, assim, talvez se você idolatra a polícia, o do lado que você tá é o lado que a polícia é a milícia. Mas quem tá. Eu conheço disso, que eu conheço algumas regiões de Campinas, que eu já trabalhei aqui em algumas regiões de Campinas com outras coisas que eu fiz na minha vida, que eu trabalhei em áreas que eram dominadas por coisas que não eram o Estado brasileiro. E assim, aquelas pessoas, o ideal delas não é a polícia. Não é a polícia. Tanto que o Joker, quando você vê uma tatuagem de um Joker na perna de um motoboy, procura no Google aí que você vai procurar. Uma pessoa de periferia que tem uma tatuagem de palhaço, né? Era quem era matador de policial. Antigamente era, não sei se ainda hoje é. E algumas periferias, porque em algumas periferias não tem Estado. E aí quem que entra com ajuda, quem que entra dando a cesta básica, quem que entra fazendo o que for. Ou são ONGs terceiras, né, que estão ali, que era o caso que eu trabalhei, né? Ou é o tráfico, amigo. E o Batman é sobre tudo isso, sobre quem é o herói de cada um, e como se inspira, e cada vez que você vai mais longe, o outro lado vai mais longe. E como é que acaba tudo isso? Não acaba. Se você vai pela onda punitiva, nunca acaba. Então o Batman é sobre assim, cara, essa bobeira que vocês estão fazendo aí é sobre uma bobeira que, tipo, é aquela coisa, cada vez eu vou dar um Kamehameha maior. Tipo, e não tem fim, nunca tem fim, nunca vai ter fim, né? Então, assim, por isso que eu falo que você tem que ler esses quadrinhos com essa onda assim, a nossa arma tá cada vez maior, ela é um discurso super normal no Batman. Se você ler, você vai ver isso aí. É super normal. Então você tem que tratar o problema como ele é. Assim, e o Batman vai vir uma coisa. É o grande problema, eu acho, do Batman, né? O Batman sempre vai trazer que esses problemas são psiquiátricos, né? São neuroses. Então, assim, tem, por exemplo, o Asilo Arkham, que que é maravilhoso, assim, é quando o Batman entra no Asilo Arkham e você não sabe distinguir quem que é o Batman, quem que é o Coringa, porque os dois são muito parecidos, né? E eu adoro isso, né? Então já deu quase 18 minutos de cafezinho, o cafezinho acabou faz tempo, eu posso ficar falando horas sobre isso, porque eu gostava de ler quadrinhos, hoje em dia, infelizmente, eu não gosto mais, porque os geeks ferraram tudo. Valeu, pessoal, bom cafezinho para vocês.